Bom dia. Então, a gente vai começar aqui a quarta semana do nivelamento, ok? Então, o assunto de hoje, pessoal, vai ser sobre geometria espacial. Vai falar de prismas, cilindros, cones e pirâmide, tá? Eu vou fazer um levantamento geral, tá? Porque vocês vão precisar relembrar esse conteúdo para poder entender a aula do CLIS. Então, como eu falei, é uma aula que tem 102 slides, mas nada de novidade para vocês. Estão conseguindo ver o slide aí? Sim. Vamos lá. Então, bora começar. Então, aqueles alunos que não têm e-mail institucional, só para relembrar, tem que entrar em contato com a Tenente Aline, tá? Para poder estar tendo acesso a esse e-mail. Porque a partir de hoje, não pode mais entrar aluno sem ser com e-mail institucional. Então, vamos lá. Prisma e cilindro. Então, aqui a gente vai falar praticamente de área, diagonal, né? E volume. E lembrar um pouco do princípio de Cavalieri. Nessa primeira parte aqui é só sobre prisma. Então, a primeira parte é prisma, a segunda vai ser cilindro, a terceira cone e, por último, pirâmide. Vamos lá. Primeiro, definição de prisma, né? O que é um prisma? O prisma, ele é um sólido geométrico que vai ser delimitado por faces planas, tá? No qual essas bases elas se situam em planos paralelos. Então, esse conceito é bastante importante. Então, prismas são sólidos geométricos delimitados por faces planas, onde essas bases vão estar situadas em planos paralelos. Então, esses prismas eles podem ser retos ou oblíquos. O que vai definir se ele é reto ou oblíquo é a inclinação das arestas laterais, tá bom? A gente vai ver lá na frente. Se tiver alguma dúvida aí, liga o microfone e fala que eu não consigo ver o Professor, chat. Tá? Opa! vai cair geometria de exposição? Não, no conteúdo não. Tá só a Beleza. geometria espacial. Então, observe o seguinte, aqui eu tenho um plano alfa, né, e o plano beta, são paralelos. E aqui eu vou traçar uma reta que vai interceptar os dois planos, no caso aqui a reta R. Aí eu vou pegar aqui um polígono qualquer na base aqui no plano alfa, né, que nesse caso aqui é um hexágono. E vou traçar aqui várias retas, né, pertencentes a esse polígono. Então, observe que quando eu traço várias retas, né, saindo do polígono que está no plano alfa até no plano beta, e vai formar um conjunto. Então, o conjunto de todos os segmentos, que é um sólido poliédrico, ele vai ser chamado de prisma. Tá? Lembrando que prisma, né, você vai ter bases paralelas. E esse prisma ele pode ser oblíquo ou reto. Então, exemplo de prismas aqui no cotidiano, aqui, ó. Caixa de remédio, caixa de bombom, caixa de madeira, caixa de sapato. São exemplos de prisma, tá? No cotidiano. Então, elementos principais do prisma. Então, tem aqui o prisma oblíquo, tá? Então, os prismas eles vão ter dois tipos de face. No caso, as bases, né, que vão ser polígonos congruentes, e as faces laterais, que vão ser paralelogramas. Então, a superfície total do prisma, ou área total, é a mesma coisa, tá? Vai ser a união da superfície lateral com suas duas bases. Ou seja, a área total do prisma vai ser o somatório das áreas laterais, né? Mais o somatório das duas bases dele, que é a superfície total do prisma ou a área total, a mesma coisa. Lembrando que esse slide já encontra-se lá no aula, tá? Estou dando continuidade aqui aos elementos principais do prisma. Né? Como eu falei, o prisma ele tem dois tipos de aresta. Ele tem a aresta da base. Se você observar aqui, eu tenho duas bases, né? Vou pegar aqui um marcador. Então, você tem aqui a base inferior e a base superior.
Então, as arestas da base são os segmentos, no caso aqui, o segmento AB, o segmento BC, segmento CD, segmento DE, segmento EF e o segmento FA. São as arestas da base. Isso aqui é da base inferior. Da base superior, segmento A', B', B', C', C', D', D', E', F' e F' A'. Beleza? E também você vai ter aqui as arestas laterais, né? No caso aqui, você vai pegar os vértices da base inferior e vai unir com o vértice da base superior. Então, você vai ter aqui, ó, a aresta lateral A', B', C', D', E' e F'. Ok? Também, um elemento principal no prisma que a gente tem aqui é a altura, né? O que seria a altura de um prisma? Então, a altura vai ser a distância, que eu vou representar pela letra H, tá? Entre as duas bases do prisma. Então, você pega aqui a distância da base inferior com a base superior, você forma a altura. Okay? Lembrando que a altura ela é sempre perpendicular. Então, a nomenclatura dos prismas. Né? Os prismas são classificados pelo tipo de polígono que constitui a sua base. Então, aqui tem uma tabela, você tem aqui o polígono da base, e através desse polígono você vai classificar o prisma. Então, se você tem um prisma cujo polígono da base é um triângulo, então você vai classificá-lo como prisma triangular. Se o polígono da base for um quadrilátero, né? Pode ser um quadrado, pode ser um retângulo, vamos colocar quadrado. Você vai ter um prisma quadrangular. Se o polígono da base for um pentágono, ele vai ser classificado como prisma pentagonal. Se for um hexágono, vai ser um prisma hexagonal e assim sucessivamente. Então, o que vai classificar o prisma justamente vai ser o polígono da base, tá? Essa nomenclatura aqui vocês estudaram, se não estou enganado, no 8º ano. Então, alguns exemplos aí. Ó. Então, observe que você tem um prisma, tá? Onde a base aqui é um triângulo. Então, ele vai ser classificado como um prisma triangular. Agora, aqui, o polígono da base, aqui, você observa que é um pentágono. Né? Então, você tem um prisma pentagonal. Então, para classificar um prisma, basta você olhar para o polígono da base dele. Um prisma ele também pode ser classificado pela posição das arestas em relação ao plano da base, tá? Por exemplo, ele pode ser um prisma reto ou um prisma oblíquo. Quando é que ele vai ser um prisma reto? Ele é um prisma reto quando as arestas laterais são perpendiculares aos planos da base, ou seja, forma um ângulo de 90 graus. E ele vai ser um prisma oblíquo quando as arestas laterais são oblíquas ao plano da base, ou seja, não forma um ângulo de 90 graus, né? Então, quando fala de oblíquo, você tem uma inclinação diferente de 90 graus, é claro. Se for 90 graus, você tem um prisma reto. Então, nos prismas retos, né, as arestas laterais elas vão ser a altura e as faces laterais são retângulos. Não esqueça isso. Em todo prisma reto, você já sabe que um prisma vai ser reto, porque as arestas laterais são perpendiculares ao plano da base, e nesses prismas retos, as arestas laterais elas vão ser a altura desse prisma. E, consequentemente, as suas faces laterais são retângulos. Tá? Não pode esquecer esse conceito. Então, observe o seguinte, você tem um prisma de base triangular, né? Que é um prisma triangular. Então, aqui a distância aqui, ó, entre as bases é a altura. Nesse caso aqui, você tem um prisma reto, porque você pegou aqui a aresta lateral, ela forma um ângulo de 90 graus, ela é perpendicular às bases, tá? Então, você tem um prisma triangular reto. Observe aqui que a altura aqui, ó, se você observar esse prisma, a face lateral não são retângulos. Então, se não é retângulo, já pode dizer que ele não é um prisma reto, ele é um prisma oblíquo, tá bom? E como é que você vai encontrar a altura dele? É só calcular a distância entre as bases. Então, ele é classificado como prisma pentagonal, por quê? Porque o polígono da base aqui é um pentágono.
Oblíquo. Por que oblíquo? Porque as arestas laterais não são perpendiculares à base, tá? Ela tem uma inclinação diferente de 90 graus. Todo prisma reto cujas bases são polígonos regulares é chamado de prisma regular. Então, o que é um prisma regular? É aquele prisma cujas bases são polígonos regulares, né? Lembrando que polígonos regulares é um polígono onde todos os lados são iguais, né? Todos os ângulos e, consequentemente, todos os ângulos. Então, vamos supor que você tem aqui um triângulo equilátero, né? Na figura aqui parece mais um triângulo isósceles, mas vamos supor que seja um triângulo equilátero. Então, se você tem aqui a base desse prisma é um triângulo equilátero, né? E se você observa que esse ângulo de 90 graus, né, é um ângulo reto, ou seja, a aresta lateral ela é perpendicular às bases, então eu posso classificar esse prisma dessa maneira. O prisma ele vai ser reto e esse triângulo ABC aqui ele é equilátero. Logo, eu posso dizer que esse prisma aqui é um prisma regular. Por quê? Porque o polígono da base é um polígono regular. E ele vai ser reto porque a aresta lateral aqui é perpendicular à base. Beleza? Então, eu posso classificar como um prisma triangular regular. Não esqueça disso. Então, novamente aqui, ó, eu tenho um outro prisma. Agora, a base aqui é um hexágono. Tá? E observe que você tem esse ângulo aqui de 90 graus. Então, o prisma ele é reto, por causa desse ângulo de 90 graus. E a base ele vai ser um hexágono regular. Então, eu vou classificá-lo como sendo um prisma hexagonal regular. Então, prosseguindo aqui, ó. Então, todo prisma cujas bases são paralelogramos, ele vai ser chamado de paralelepípedo, tá? Então, o que é um paralelogramo? Paralelogramo é um quadrilátero que possui dois pares de lados paralelos, beleza? Então, você tem aqui esse paralelogramo, né? As bases aqui são paralelogramos, então eu vou falar que esse prisma aqui é um paralelepípedo. Professor, mas não tem um paralelepípedo reto, retângulo? Tem, né? Mas só que ele vai ser um prisma reto. Esse prisma aqui é um prisma oblíquo, tá? Não esqueça disso. Então, você tem aqui esse paralelepípedo. Ó, se as bases de um paralelepípedo reto são retângulos, ele é chamado de paralelepípedo retângulo ou reto retângulo, a mesma coisa. Então, observe que as bases aqui desse paralelepípedo é um retângulo, né? Então, estou formando aqui ângulo de 90 graus, logo ele é um paralelepípedo retângulo. E se todas as arestas de um paralelepípedo retângulo são congruentes entre si, ele vai ser chamado de cubo ou hexaedro regular, beleza? Então, observe que você tem aqui, isso aqui é um paralelepípedo, tá? Mas só que todas as arestas aqui, elas vão ser congruentes entre si, ou seja, são iguais. Logo, esse paralelepípedo aqui ele vai ter um nome especial. Ele vai ser chamado de cubo ou hexaedro regular. Nada de falar que isso aqui é um dado, tá? Isso aqui é um cubo ou um hexaedro regular. Pode esquecer isso. Então, vamos lá. Estudo geral do prisma. Então, nesse estudo geral, a gente vai aprender a calcular o volume em prisma quaisquer, né? Então, vamos considerar os prismas retos. E sabemos que nesses prismas retos, as arestas laterais, elas vão ser a altura, já foi dito. As faces laterais, elas são retângulos. Então, aqui eu tenho um prisma reto. Tem gente que é pedindo para entrar, infelizmente não vou poder aceitar. E você tem dois prismas retos aqui, um de base triangular e outro de base hexagonal. Beleza? Então, nos prismas, né, a gente tem... Como é que você calcula a área do prisma, né? A área lateral do prisma, que eu vou representar por AL. Então, a área lateral, ela vai ser a soma das áreas dos retângulos. A área da base, ela vai ser a área do polígono da base. Então, se você tem um triângulo
como polígono da base, vai ser a área do triângulo. Se você tem um hexágono, vai ser a área do hexágono. E assim sucessivamente. E a área total vai ser a soma da área lateral com as bases, né? Por que com as bases? Porque o prisma tem duas bases. Então, essa parte aqui você tem que lembrar, porque quando o Cris for falar lá, dar os exemplos, você já tem que saber que a área lateral vai ser a soma das áreas do retângulo, a área da base vai ser a área do polígono da base, e a área total vai ser a soma da área lateral com a área da base. Então, resumindo aí, colocando uma fórmula, vou chamar de AT, né, que é a área total. Então, a área total vai ser igual à área lateral, mais 2 vezes a área da base. Correto? Não pode esquecer esses dois aqui. Ó. E se você colocar só que a área total é a área lateral mais a área da base, você vai errar sua área total. Lembrando que o prisma vai ter, sempre tem duas bases paralelas. Não esqueçam isso. Aí tem o princípio de Cavalieri. Não sei se você ainda lembra aí. O Cavalieri, que é o Bonaventura Cavalieri, né? Ele nasceu lá na Itália, no final do século XVI. Foi discípulo de Galileu. E Cavalieri deixou bastante contribuições importantes, né, na área de óptica e geometria. Esse cara aqui é o Cavalieri, né? Bonitão. Então, o que ele falava desse princípio do Cavalieri, né? Fala que dados dois ou mais sólidos apoiados em um mesmo plano alfa, se todos têm a mesma altura, todo plano paralelo a alfa, e que corte os sólidos determina em todos eles seções planas de mesma área. Então, os sólidos têm o mesmo volume. Esse aqui é o princípio de Cavalieri. Então, ele é utilizado para calcular o volume de qualquer prisma, tá? Esse princípio de Cavalieri. Então, para deduzir a fórmula, né, do volume de um prisma, vai ser preciso aplicar o princípio de Cavalieri. Mas como o nosso tempo aqui é curto, não é válido a gente fazer demonstrações. Todas essas fórmulas que eu estou falando para vocês aqui, elas são demonstráveis, tá? Mas como é uma aula de revisão, não tem por que a gente ficar perdendo tempo demonstrando. Então, você aqui tem dois prismas, né? Um de base quadrangular, um de base pentagonal, e você tem aqui um plano alfa paralelo ao plano beta, né? Aí você tem que ir a interseção de alfa, né? Com a superfície desse prisma, e aqui a interseção de alfa com a superfície desse outro prisma aqui, né? Então, isso aqui vai definir que esses prismas têm o mesmo volume, de acordo com o princípio de Cavalieri. Mas só que tem uma fórmula para você calcular o volume de um prisma, né? Então, como é que você calcula o volume de um prisma? Bem simples. Então, o volume de um prisma vai ser a área da base vezes a altura. Tá? Então, essa fórmula aqui é bastante importante, não esqueça isso aqui. Então, para calcular o volume de um prisma, você vai fazer o seguinte: você vai pegar a área da base, dependendo do polígono aqui, você vai calcular desse polígono, e multiplicar pela altura do prisma, que esse caso aqui é representado pela letra H. Onde o V é o volume do prisma, né? SB. Aqui está SB, tá? Mas é AB é a mesma coisa, S de superfície, A de área é a mesma coisa. É a soma da área das duas bases, tá? Não esqueça aí. E H é a altura do prisma. Então, um prisma bastante comum, que a gente sempre estuda, é o cubo, né? Tem um cubo, tem um paralelepípedo. Então, o cubo ele é o prisma mais simples, né? Então, o que é o cubo? Ele é um prisma quadrangular regular. Quadrangular porque a sua base é um quadrado, e regular porque todas as suas áreas são iguais, beleza? Cujas faces são quadrados congruentes, beleza? Já falei isso aí. Então, por isso, qualquer de suas faces pode ser considerada como base. Então, teoricamente, né, o cubo ele tem 6 bases, né? Porque qualquer uma das faces pode ser considerada como base. Então, aqui você tem um cubo, né? Você tem as arestas, representadas pela letra A, todas são iguais, são congruentes, onde esse A vai ser a medida de cada uma das arestas. Então, se você quisesse calcular aqui o volume desse cubo, né? Que a gente já vai ver lá na frente, era só você pegar essa aresta e elevar o cubo. Mas lá na frente a gente vê. Então, por que eu falei do cubo? Porque a gente tem que falar da diagonal do cubo, que também é bastante importante isso aqui, ó.
Então, diagonal do cubo. Então, obtendo os valores Dzinho e Dzão. O que é esse Dzinho aqui? O Dzinho é a diagonal da base do cubo. E esse Dzão é a diagonal do cubo, tá? Então, a gente vai obter a diagonal da base e a diagonal do cubo em função da medida da aresta. Correto? Então, você tem, traçando a diagonal do cubo, você observa que você tem um triângulo retângulo aí. Essa parte vermelha aqui. Onde D aqui é a hipotenusa, A, que é a aresta, né, vai ser cateto, e a diagonal da base vai ser o outro cateto. Então, a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras. Fala que hipotenusa ao quadrado vai ser igual à soma dos quadrados catetos. Então, você tem que Dzão ao quadrado, que é a diagonal do cubo, vai ser igual a aresta ao quadrado, mais diagonal da base do cubo ao quadrado. Beleza? Mas observe o seguinte, ó. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Se você observar, aqui também é aresta. Aqui é aresta. Beleza? Então, a gente também pode aplicar o teorema de Pitágoras aqui nesse triângulo aqui, ó. Beleza? Aqui é 90 graus. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, você tem que D, a diagonal da base ao quadrado vai ser igual ao quadrado mais A ao quadrado. Beleza? Então, a gente pode dizer que a diagonal da base ao quadrado vai ser igual a 2 ao quadrado. A gente pega esse valor aqui e substitui aqui, ó, para poder encontrar a diagonal do cubo, tá? Não confunda a diagonal do cubo com a diagonal da base do cubo. Então, substituindo aqui, ó, d ao quadrado por 2a ao quadrado, então você vai ter que a diagonal do cubo vai ser igual a ao quadrado mais 2a ao quadrado. Fazendo somatório, você tem que a diagonal do cubo é igual a 3a ao quadrado, consequentemente, você tem que a diagonal do cubo é a raiz de 3. Então, essa fórmula aqui é bastante importante também, para você não ficar perdendo seu tempo aqui, tentando encontrá-la, né? Então, a diagonal de um cubo é dado por A raiz de 3, ou seja, a diagonal ela é em função da aresta, tá bom? Então, quanto maior for a aresta do cubo, maior será a sua diagonal. A área da superfície total do cubo. Então, para encontrar a área da superfície total do cubo, a gente tem que planificar, né? A superfície total de um cubo. Então, você tem aqui o cubo, pode planificar aqui, isso aqui é a forma planificada do cubo, né? Eu planifiquei, abro todo o cubo. Então, você tem que a área total vai ser aqui 6 vezes a área do quadrado, né? Porque todas as faces laterais aqui do cubo são quadrados. Então, você tem que a área do quadrado é A ao quadrado. Se você observar, quando você planifica o cubo, você tem 6 quadrados. Então, a área total do quadrado, ou no caso, desculpa, do cubo, vai ser 6 vezes A ao quadrado. Ou seja, 6 vezes a área do quadrado. Outra fórmula bastante importante, não pode esquecer essa fórmula aí. E o volume do cubo, né? Para falar do volume do cubo, a gente vai tratar o cubo como unidade de volume, né? Então, se a gente considerar a medida da aresta de um cubo como unidade de medida, né? Não estou falando que é 1 metro, é uma unidade de medida qualquer, tá? Então, a gente consegue encontrar, determinar o volume desse cubo. Então, vamos supor que esse segmento aí de reto seja uma unidade de medida. Então, você tem um cubo aí, onde a aresta mede uma unidade de medida, tá? Então, você tem que o volume desse cubo vai ser U1 a terceira. O que seria a terceira? A unidade de medida, né? Pode ser metro, pode ser quilômetro, pode ser quilômetro, uma unidade de medida qualquer. No caso, se a unidade de medida for 1 metro, né? Então, se essa aresta aqui mede 1 metro, então, como é que você calcula o volume desse cubo? É só você pegar essa aresta e elevar ao cubo. Então, seria 1 metro ao cubo, logo o volume do cubo, cuja unidade de medida é 1 metro, é igual a 1 metro cúbico. Beleza? Se a unidade de medida do cubo, no lugar de ser 1 metro, fosse 1 decâmetro, então o volume, 1 decímetro, perdão, 1 decímetro, então a unidade de volume deste cubo aí seria 1 decímetro cúbico, tá?
Então, é bastante importante essa relação. Você sabe que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Tá? Porque geralmente, quando está falando de volume, né, a gente usa a medida de capacidade, no caso seria o litro. Mas vale ressaltar que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então, se a gente considerar aquele cubo da primeira figura, né, como sendo uma unidade de medida, né, então você tem que o volume desse cubo aqui é 1 U a terceira, né, se fosse 1 metro, seria 1 metro cúbico, né, aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, aqui você vai ter que o volume é 1 unidade de medida ao cubo, aqui você vai ter que o volume é 9 unidades de medida ao cubo, e aqui você tem que o volume é 11 unidades de medida ao cubo. Lembrando que essa unidade pode ser metro, quilômetro, hectômetro, tá? Então, se a gente analisar aqui as três figuras, né? Como eu falei aqui, ó, a aresta vale 1 unidade, logo seu volume é 1 unidade de medida ao cubo. Essa outra aresta aqui, juntando aqui os cubos, você vai ter que a aresta é 2 unidades de medida. Logo, o seu volume vai ser 2 ao cubo, que vai ser igual a 8 unidades de medida ao cubo. Se eu pegar unir tudão aqui, ó, você vai ter que a unidade de medida vai ser 3U. Logo, o volume vai ser 3 ao cubo, que é igual a 27 unidades de medidas ao cubo, tá? Você não pode deixar de escrever a unidade de medida, tá? Porque se você, vamos supor, você calculou, deu 27, mas você colocou aqui 27, vamos supor metro ao quadrado, você não está encontrando volume, tá? Então tem que ter cuidado com isso aí. Então, de uma maneira geral, né, o volume do cubo, cuja aresta média A vai ser igual a aresta elevada ao cubo. Então, o volume de um cubo vai ser a aresta elevado à terceira potência. Outro prisma bastante conhecido é o paralelepípedo retângulo. Tá? Então, o paralelepípedo retângulo ele é um prisma quadrangular e as suas faces são duas congruentes. Beleza? Então, você tem aqui o paralelepípedo retângulo, você observa que essa face superior ela é congruente à face inferior. A face lateral aqui ela é congruente à outra face lateral. E a face, vamos colocar aqui, superior é congruente à inferior, tá? Então, você tem aqui as dimensões, né? Comprimento, largura e altura. Então, o time representado por A, B e C. Então, A, B e C são as dimensões desse paralelepípedo. Então, esse paralelepípedo aí, ele possui 12 arestas, tá? E elas são 4 a 4 congruentes. Como eu falei, né? Eu peguei as faces, né? Consequentemente, as suas arestas são congruentes. E as medidas dessas arestas são as dimensões desse paralelepípedo. Como eu falei, comprimento, largura e altura. Então, para a gente obter também o valor, né, da diagonal desse paralelepípedo, a gente vai ter que ficar em função das suas dimensões, no caso seria A, B e C. Lá no cubo, a gente ficava em função da sua aresta, né? Porque todas são iguais. Aqui não, no paralelepípedo, né? Elas são distintas. Então, A diferente de B diferente de C. Então, você tem aqui para a diagonal da base desse paralelepípedo. E eu quero encontrar a diagonal do paralelepípedo, que representa a letra D maiúscula. De forma análoga lá, tá? O teorema de Pitágoras. Você vai ter que a diagonal da base aqui vai ser D ao quadrado, vai ser igual ao quadrado mais B ao quadrado, tá? E eu tenho que a diagonal do paralelepípedo vai ser igual a Dzão ao quadrado, igual a Dzinho ao quadrado mais C ao quadrado. Aí você vai pegar, vai substituir o valor de Dzinho ao quadrado por A ao quadrado mais B ao quadrado, que você encontrou aqui no Pitágoras utilizando a diagonal da base do paralelepípedo. Então, você vai ter que a diagonal do paralelepípedo vai ser igual a A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais C ao quadrado. Ou seja, você pegou as dimensões, elevou ao quadrado e somou. Consequentemente, você tem que a diagonal do paralelepípedo vai ser a raiz quadrada de A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais C ao quadrado.
correto? Outra fórmula importante aqui que você não pode esquecer. Isso aqui é a fórmula para você encontrar a diagonal de um paralelepípedo. Não confunda a diagonal do paralelepípedo com a diagonal da base do paralelepípedo. Não confunda. Então, como é que a gente também determina a área da superfície total desse paralelepípedo? De forma análoga ao cubo, né? A gente vai ter que planificar esse paralelepípedo, né? Então, fazendo aqui a planificação, você tem aqui retângulos, né? Tem um retângulo BC, tem um retângulo AB, tem um retângulo AC, né? São congruentes entre si 2 a 2. Então, a gente tem que a área total desse paralelepípedo vai ser o somatório dessas áreas, né? Então, como tem uma área de 2 a 2 congruentes aqui, então eu vou dizer que a área total desse paralelepípedo vai ser 2 vezes AB mais 2 vezes AC mais 2 vezes BC. Onde esse AC aqui, ó, vamos colocar aqui o AC, é a face inferior e a face superior, né? Esse BC são as faces aqui laterais, porque essa face e essa face. É o BC. E o AB, já falei o AB e o AC. O AC vão ser a face, vou colocar aqui, frontal, né? De frente aqui é a oposta a ela. Então, de forma resumida, a área total de um paralelepípedo é o somatório das faces laterais dele. Beleza? Aí a gente pode colocar em evidência aqui, né? Como 2 é comum. Então, a área total de um paralelepípedo vai ser 2 vezes AB mais AC mais BC. Correto? Outra fórmula aqui que você não pode esquecer. E o volume do paralelepípedo, né, de forma análoga lá ao volume do cubo, vamos passar aqui direto. Então, o volume do paralelepípedo é só você fazer o produto das suas dimensões, né? Então, se você tem um paralelepípedo cuja as dimensões é A, B e C, então o volume dele vai ser A vezes B vezes C. Nesse exemplo aqui, você tem um paralelepípedo de dimensões 5, 3 e 4. Então, o volume vai ser igual a 5 vezes 3 vezes 4, que é igual a 60 U ao cubo, né? Que é a unidade de medidas ao cubo. Então, a gente também pode interpretar o volume do paralelepípedo retângulo, né, de uma outra forma. Então, você tem aqui a figura, né, do paralelepípedo com suas dimensões ABC. Então, eu tenho que o volume vai ser A vezes B vezes C, mas só que eu sei que o paralelepípedo é um prisma, né? Não sei se você lembra que eu falei que o volume de um prisma é dado por área da base vezes a altura, né? Então, aqui, ó, se eu pegar aqui, vou colocar em evidência C, no caso aí. Então, você fica AB vezes C, né? No caso, esse AB aqui, ó, é a área da base. E esse C é a altura do paralelepípedo. Então, você tem que o volume desse paralelepípedo, né, vai ser igual à área da base vezes a sua altura. Então, você pode calcular dessa maneira, ou você pode simplesmente pegar as 3 dimensões desse paralelepípedo e multiplicar. É a mesma coisa, tá? Então, aqui termina o assunto do prisma. Já foi um quarto da nossa aula de hoje. Agora, estão acordados ainda? Agora vamos falar aqui do cilindro. Então, o que é o cilindro, né? O cilindro ele é um objeto tridimensional gerado pela superfície de revolução de um retângulo em torno de seus lados. Beleza? Então, de maneira mais prática, né, o que é o cilindro? É um corpo alongado e de aspecto redondo, com o mesmo diâmetro ao longo de todo o comprimento. Lembrando que o cilindro ele não é um poliedro. Por que ele não é um poliedro? Pois ele tem superfície curva, tá? Então, o cilindro é um corpo redondo. Não esqueça isso. Então, a classificação do cilindro.
os cilindros eles podem ser classificados de acordo com a inclinação, né, da geratriz. Geratriz é o que vai gerar o cilindro em relação ao plano da base. Então, o cilindro ele pode ser um cilindro circular oblíquo. Quando é que ele vai ser um cilindro circular oblíquo? Quando a geratriz é oblíqua às bases. Ele também pode ser um cilindro circular reto. Ele vai ser um cilindro circular reto quando a geratriz é perpendicular às bases, ou seja, forma um ângulo de 90 graus. No caso do oblíquo, não vai formar ângulo de 90 graus, tá? Vai ter uma certa inclinação diferente de 90 graus. Então, vamos lá. Se a reta é, você tem aqui um cilindro, né? Aí eu peguei dois planos. Então, tem aqui, ó, uma reta S, né? Se essa reta S ela for perpendicular a esses dois planos, tá? Então, eu vou dizer que ele é um cilindro, o cilindro é reto. Então, consequentemente, a sua geratriz vai ser igual à altura do cilindro. A altura do cilindro vai ser a distância entre as duas bases desse cilindro aqui, ó. Então, se você traçar uma reta aqui entre esses planos paralelos, tá? E elas forem perpendiculares a esse plano, né? Eu vou falar que o cilindro é reto, consequentemente, a geratriz do cilindro vai ser igual à altura dele, que eu represento pela letra H. Mas se você traçar uma reta e observar que essa reta S, ela não é perpendicular a esses dois planos, esse cilindro aqui ele vai ser oblíquo. Observe que a inclinação dele é diferente de 90 graus. Consequentemente, a geratriz vai ser diferente da altura do cilindro. Então, a geratriz desse segmento aqui, ó, que está gerando o cilindro aqui, ó, geratriz, tá? Que eu represento pela letra G. Então, se um cilindro ele é reto, geratriz igual à altura. Se um cilindro é oblíquo, geratriz diferente da altura, tá? Do cilindro. Algumas observações, né? Um cilindro circular reto também ele pode ser denominado cilindro de revolução. Não esqueça esse nome aqui, ó. Alguns exercícios, em vez de falar cilindro circular reto, já fala direto, ó, um cilindro de revolução. Então você já sabe que é um circular reto. Mas por que ele pode ser chamado de cilindro de revolução? Pois ele é obtido quando você gira um retângulo em torno do seu lado. Então, se eu pegar aqui um retângulo aqui ABC e girar no sentido anti-horário, né, com bastante rapidez, né? Então você vai formar uma figura que é o cilindro. E esse cilindro aqui ele vai ser um cilindro circular reto ou de revolução, mesma coisa. Tá? Por quê? Porque ele é obtido quando você gira um retângulo em torno de um dos seus lados. Outra observação: se um cilindro reto tem altura igual ao dobro da medida do raio, né? Então eu vou falar que esse é um cilindro equilátero. Então um cilindro ele vai ser equilátero quando a altura desse cilindro for igual a 2 vezes o raio, né? Então você tem aqui o raio do cilindro e eu tenho aqui a distância entre as bases, eu chamei de H. Então, toda vez que essa altura for 2 vezes ao raio da base, então você vai definir esse cilindro como sendo um cilindro equilátero. Tá? Então, o cilindro ele também tem duas seções. Né? Seção meridiana. Então, eu tenho aqui um cilindro, vou pegar um plano, vou fazer um corte aí. Quando você observa que você está dividindo aí o cilindro, você formou um retângulo. Né? Então, esse retângulo ABCD aí, esse retângulo aqui que dá, você vê rachurado, né? Ele é a seção meridiana do cilindro. Beleza? Então, você tem a altura do cilindro aqui, ó, que é de H, você tem aqui o diâmetro da base, né? 2R. Então, você tem aqui a seção meridiana desse cilindro aqui, ó, seção meridiana, né? Aí tem uma observação importante, que se ABCD é um quadrado, né? Se esse quadrilátero aqui é um quadrado, o cilindro ele vai ser equilátero. Professor, mas eu não falou que o cilindro equilátero é quando a altura for igual a 2 vezes o raio? Sim.
Toda vez que a altura for igual a 2 vezes o raio, você vai ter que o cilindro é equilátero. Mas também, quando você traça aqui nesse plano aqui e você forma um quadrado, né? Consequentemente, você também vai ter um cilindro equilátero. Ou seja, a altura vai ser 2 vezes o raio. A altura vai ser igual ao diâmetro da base aqui no caso. Beleza? Então, você tem um cilindro equilátero e ele vai ser reto. Também aqui, 90 graus, né? Forma 90 graus e 90 graus. Isso aqui é mais para efeito de informação, porque vai ter alguns exercícios que vai falar de seção meridiana, e você já tem que saber o que é uma seção meridiana. Também tem a seção transversal de um cilindro, né? Então, a seção transversal de um cilindro é a intersecção do cilindro com um plano paralelo ao plano da base. Então, você tem aqui um cilindro, né? E eu peguei um plano alfa e fiz a intersecção paralelo ao plano da base. Então, você tem aqui uma seção transversal do cilindro. Então, não confunda seção meridiana com seção transversal. Aí aqui tem uma animação da planificação do cilindro, né? Que faz um corte aqui. Nesse caso aqui eu tenho um cilindro reto. Então, fazendo aqui a planificação dele, ó. Deixa eu tirar essa animação. Deixa eu só tirar a animação para você ver a planificação. Vamos lá. Agora vai dar para ver a planificação legal. Você tem aqui um cilindro, né? Vou fazer aqui a planificação, como se estivesse abrindo o cilindro, né? Você imagina que você tem uma lata de leite e você fez um corte aí na altura, exatamente igual à altura, e vai abrindo, você vai puxando, né? Você vai planificar aqui esse cilindro. Observe que você tem um retângulo, mas falta as bases, né? Aí planificando aqui as bases. Então você tem que planificar, isso aqui é a planificação do cilindro, tá? Então, essa distância aqui vai ser 2πr. Eu tenho a altura do cilindro, tá? Então, aqui é a forma planificada de um cilindro. Então, a gente faz isso para calcular a área da superfície de um cilindro, né? Então, observa o seguinte, ó, a gente observou que lá na planificação ela é composta por dois círculos de uma superfície retangular, em que as medidas dos dois lados é igual ao comprimento da circunferência de base 2πr, né? E a medida do outro lado é igual à altura do cilindro, que chama de h. Então, a área da base, fórmulas importantes. A área da base de um cilindro vai ser igual a πr ao quadrado. Beleza? A área lateral do cilindro vai ser a área do retângulo de lados 2πr e h, né? Então, a área lateral vai ser dada por 2πrh. Não pode esquecer essa fórmula. E a área total, né, do cilindro vai ser igual a 2 vezes a área da base mais a área lateral. Logo, a área total de um cilindro vai ser 2πr ao quadrado mais 2πrh. Posso colocar em evidência aqui o 2πr, né? Porque aparece aqui 2πr aqui nesse termo e 2πr nesse termo. Então, colocando em evidência, você vai ter que a área total do cilindro é 2πrh vezes R mais H, onde R é o raio e H é a altura do cilindro. Cálculo do volume de um cilindro. Então, você tem aqui um cilindro, você tem um raio da base, você tem a altura. Então, o volume do cilindro vai ser quem? Vai ser a área da base, né? Que é a área do círculo, que é πr ao quadrado, vezes a altura. Beleza? Então, o volume do cilindro é πr ao quadrado vezes a altura dele. Então, aqui morre o conteúdo do cilindro. Já fizemos 2/4 da nossa aula de hoje. São 7h56, dá tempo ainda. Então, o próximo tópico vai ser cones e depois vai ser pirâmide. Beleza?
Agora, aqui nessa parte de cone e pirâmide é um pouquinho mais delicado, porque aqui a gente vai estudar tronco do cone e tronco da pirâmide, tá? E a maioria dos alunos não vira esse conteúdo. Então, definição de cone, né? Então, para se definir cone, você tem que considerar um círculo C de centro O e raio R, em um plano alfa, né? E eu vou pegar também um ponto V não pertencente a esse plano alfa. Então, você tem aqui ó, um círculo pertencente ao plano alfa, onde tem centro O e raio R, e peguei um ponto fora esse plano. Eu chamei de ponto V, né? Então, com isso, a gente pode fazer a definição do cone, né? Então, você fala assim, que chamamos de cone circular ou apenas cone a reunião de todos os segmentos de retas com uma extremidade em V e outra em um ponto de C. Onde esse C aí vai ser o círculo, né? Então, se você pegar aqui qualquer segmento, aqui você tem vários pontos aqui dentro do círculo. Então, você vai pegar esses pontos e vai fazer a distância até o vértice aqui, até o V. Então, a reunião, né, de todos esses segmentos de reta com a extremidade V forma o cone. Beleza? Então, elementos do cone. Então, o cone tem a sua geratriz, né? Esse segmento que sai daqui pertence aqui ao a circunferência, né? Nem ao círculo, tá? Pertence à circunferência e vai até aqui esse ponto V que eu chamei de vértice. Então, você tem a geratriz do cone. Você tem um vértice que representa pela letra V. Lembrando que esse vértice é um ponto exterior ao plano alfa, né? Você tem a altura do cone. O que é a altura do cone? A altura do cone vai ser a distância do centro do círculo até o vértice do cone. E você tem aqui a base do cone, né? No caso aqui, a base do cone vai ser sempre um círculo. Beleza? Não confunda círculo com circunferência. Lembrando que circunferência vai ser o contorno do cone. Então, você tem os elementos do cone. Geratriz, vértice, altura, base. E você vai ter também o eixo do cone, né? O eixo vai ser uma reta que vai conter o vértice do cone e o centro do círculo, no caso aí, da base do cone, né? Então, os cones são classificados de acordo com a inclinação do eixo VO. Né? Então, você tem esse eixo VO aí, né? Lembrando que é a reta que passa pelo vértice e o centro da circunferência em relação ao plano que contém a base. Então, se o eixo VO é perpendicular ao plano que contém a base, então vou falar que esse cone ele vai ser um cone reto. Logo, a sua altura vai ser igual a distância do vértice até o centro do círculo. Beleza? Então, se você for ver aqui que esse eixo é perpendicular aqui ao plano que contém essa base aqui, né? Não aparece, nós temos um plano aqui, ó, um plano alfa, que contém essa base. Então, você tem que esse eixo aqui é perpendicular daqui, ó, 90 graus ao plano que contém essa base. Então, eu vou falar que esse cone é um cone reto. E, consequentemente, a sua altura vai ser igual à distância do vértice até o centro do círculo. Mas também tem que, se esse eixo aí, ó, ele não for perpendicular ao plano que contém a base, eu vou falar que esse plano é oblíquo, né? Novamente, aqui você tem um plano alfa aqui. Vou traçar aqui um plano. Esse plano contém essa base aqui, né? Que é o círculo. E se você observar esse eixo, ele não é perpendicular. Esse ângulo aqui não é 90 graus. Correto? Então, eu vou classificar esse cone como sendo um cone oblíquo. E, consequentemente, a altura desse cone aqui, ó, vai ser menor que a distância do vértice até o centro do círculo. Beleza? Então, não pode esquecer essas definições aqui, ó, de cone reto e cone oblíquo.
Só em visualizar você sabe o que é um cone reto e o que é um cone oblíquo, né? Mas tem que lembrar que se o cone for reto, que H vai ser igual a VO, e se for um oblíquo, H é menor que VO. Beleza? Algumas observações. Um cone circular reto também é denominado cone de revolução, como se fosse igual o cilindro, né, de revolução. Por que ele é de revolução? Pois ele pode ser obtido pela rotação de uma superfície triangular. Nesse caso aqui, ela vai determinar um triângulo retângulo, no caso aqui. Então, você pega aqui um triângulo retângulo, que no caso, você pegou aqui essa distância aqui é o V, né? Vou pegar um ponto qualquer aqui, vou pegar um ponto A. Então, você sabe que a distância de V até A é a geratriz. Você tem aqui a altura do cone, né? Que é o H. E aqui você tem um raio. O raio do círculo da base aqui do cone. Então, se você observar, você tem um triângulo retângulo, né? Então, se eu pegar esse triângulo retângulo e fizer uma rotação, né, bastante rápida, você forma um cone. Por isso que ele é denominado cone de revolução, tá? Algumas observações. É bastante importante as observações. Se um cone reto tem a medida da geratriz igual ao dobro da medida do raio da base, ou seja, G igual a 2R, então esse cone ele vai ser chamado de cone equilátero. Então, se a geratriz, se você verificar que a geratriz desse cone foi igual a 2 vezes o raio da base, ou seja, foi igual ao diâmetro da base, você vai classificar esse cone como sendo um cone equilátero. Assim como o cilindro, o cone também tem duas seções, a seção meridiana e a seção transversal, né? Então, a seção meridiana do cone, né, ela é determinada pela interseção do cone com o plano que contém seu eixo. Então, você tem aqui o eixo, né, que eu vou chamar de reta R, e eu vou pegar um plano alfa que vai conter esse eixo aqui, beleza? Então, aqui você vai ter a seção meridiana do cone. Aqui você tem um cone oblíquo e aqui você tem um cone reto. Então, observa aqui que esses planos aqui, ó, no caso o alfa e o beta, eles contêm o eixo do cone, beleza? Aí ele forma aqui a seção meridiana do cone. E também tem a seção transversal, né? A seção transversal do cone vai ser a interseção do cone com o plano paralelo ao plano da base e que não passe por seu vértice. Aqui, ó. Não, isso aqui é bastante importante, que não passe por seu vértice. Você pode pegar qualquer plano paralelo ao plano da base. Se você tem aqui um plano de beta aqui, o plano da base, e você vai pegar um outro plano aqui paralelo a esse plano da base, e você vai cortar esse cone. Então, você vai ter aqui uma seção transversal do cone, né? Lembrando que esse cone, ele não pode, esse plano, na verdade, o alfa, ele não pode passar pelo vértice do cone. Cuidado. Então, nesse caso aqui, também você forma um círculo, né? A seção transversal. E esse círculo aqui vai ser paralelo ao círculo da base. A planificação da superfície do cone reto. Então, você tem o plano aí, tem a geratriz dele, você tem um raio da base, então você tem aqui a planificação. Então, quando você planifica um cone, você forma aqui um círculo e um setor circular. Beleza? Aqui é a geratriz, esse alfa aqui é o ângulo central. Então, exemplo aqui de planificação aqui, ó. Você tem aqui um plano de ângulo central alfa 1, geratriz, e esse arco aqui mede 2πr1. Aqui eu só estou mudando aqui o tamanho do arco, né? E, consequentemente, vai mudando o seu ângulo central. Então, aqui você tem um arco 2πr2, que é maior que 2πr1. Você tem aqui o arco 2πr3, que é maior que 2πr2. Então, aqui você tem o cone aqui, né? Altura 1, altura 2, altura 3. Então, observe aqui que eu só estou aumentando o raio da base. Então, quanto maior for o raio da base, maior vai ser
esse arco aqui, né? Esse setor circular, no caso. Para que a gente fala isso? Porque tem algumas relações métricas entre elementos de um cone reto. Então, você tem um cone aí, ó. Você tem geratriz, você tem altura, você tem um raio, né? Então, uma relação que vai ter, relação métrica é o seguinte, que se você pegar essa altura ao quadrado, somar um raio ao quadrado, isso aqui vai ser igual a geratriz ao quadrado de fato, né? Se você observar aqui, você tem um triângulo retângulo. Então, é só você aplicar aqui o teorema de Pitágoras, né? Então, geratriz ao quadrado vai ser igual a altura do cone ao quadrado mais raio ao quadrado. E isso no cone reto, tá bom? A outra relação aí, ó, é com a planificação da base. Então, você vai ter o seguinte, ó, que o ângulo central desse alfa aqui, ele vai ser igual a 360 graus, né? Vezes o raio dividido pela geratriz. Lembrando que aqui vai ser a planificação da superfície lateral do cone aqui, ó. Tá? Eu falei base, mas é a superfície lateral do cone, tá? Então, é uma outra relação. A alfa vai ser igual a 360 graus vezes o raio dividido pela geratriz. Não pode esquecer essa fórmula. Então, a área da superfície de um cone. Então, novamente, tem aqui o cone, tem a sua geratriz, tem o raio da base. Então, a área da base, né, desse cone vai ser a área do círculo. Então, a área da base vai ser igual a πr ao quadrado. Também tem uma área lateral. A área lateral do cone é dada por πrg. Né? Você vai pegar o π, multiplicar pelo raio e multiplicar pela geratriz desse cone. E tem uma área total. O que é a área total? A área total é a área da base mais a área lateral, né? Aí, o que foi que fez? Colocou em evidência o PR. Eu coloco PR em evidência. Então, você vai ter que a área total do cone vai ser PR vezes R mais G. Onde R é o raio e G é a geratriz do cone. Beleza? São fórmulas importantes que você não pode esquecer, tá? Lembrando que todas essas fórmulas são demonstráveis, tem demonstrações, mas não é o caso agora, então a gente vai perder um tempão. Algumas propriedades. Então, você tem um cone oblíquo, você tem aqui uma seção transversal desse cone, né? Então, a primeira propriedade fala o seguinte, ó, a razão entre a distância, vou chamar de H', né, de uma seção transversal ao vértice do cone e a altura H do cone é a razão entre a medida do raio R' da seção transversal e a medida do raio da base. Ou seja, se você pegar aqui, ó, essa altura, você forma uma proporção. A H' está para H, né, que é a altura do cone, assim como R' está para R. Né, que quando você traça aqui a seção transversal, você tem um outro cone aqui, ó. Aí você vai ter uma outra altura e um outro raio. Então, você pode fazer essa seguinte relação. H' está para H, assim como R' está para R. Beleza? É uma propriedade. A outra propriedade fala o seguinte, ó. Se a linha, a área de uma seção transversal de um cone feita a uma distância H' em relação ao vértice G, e A, que é a área da base desse cone, cuja altura é H, então a razão entre A' e A é igual ao quadrado da razão entre H' e H. Resumindo, se você pegar aqui, ó, esse A' é a área desse círculo aqui, né, no caso, a área da seção transversal. Se você pegar essa área da seção transversal está para a área da base, assim como a altura aqui da seção transversal, né, vai estar para a altura do cone elevado ao quadrado. É uma outra relação, uma outra propriedade que você tem dos cones. Outra fórmula que você não pode esquecer, tá? Volume do cone. Então, como é que você calcula o volume do cone? Então, a fórmula do volume do cone vai ser 1/3 de πr ao quadrado. Outra fórmula importante. O volume do cone é 1/3 de πr ao quadrado vezes h.
Então, até aqui, eu acho que não é novidade para ninguém. É o volume do cone. Agora, vamos falar do tronco de um cone reto. Tá? Aí, a maioria dos alunos acho que não viram isso aí. Então, para falar do tronco de um cone reto, a gente vai pegar um cone reto, é claro, e vai fazer uma associação transversal, né? Peguei um plano alfa aqui, fiz um corte nesse cone, lembrando que a seção transversal, ele vai ser, esse plano é paralelo ao plano da base, tá? Então, como você faz esse corte aqui, você tem uma altura, H', né? E você tem essa altura HT, essa HT é a altura do tronco, tá? E esse H aqui é a altura do cone. Então, lembrando que assim, se você observar, ó, você tem que a altura do tronco vai ser menor que a altura do cone, de fato. Beleza? Você tem que R' aqui é o raio dessa seção transversal e esse R vai ser o raio da base. Beleza? O' é o centro da seção transversal e O é o centro da base. Como você observa aqui na figura. Então, quando a gente faz seccionar, né, o cone original com plano alfa, nesse caso, como eu falei, a gente vai determinar dois sólidos, né? No caso, seria um cone menor, de mesmo vértice, com certeza, né? Com o comprimento da geratriz, vou chamar de G', e a altura H'. Lembrando que essa altura H', né? Esse cone aqui, ó, que vocês estão vendo, é esse cone aqui, ó. Beleza? Então, você tem aqui a altura do novo cone, né? Que é um cone menor, ou seja, H'. Você tem essa geratriz, que eu chamei de G'. Você tem um centro da área da seção transversal, no caso seria a base do cone menor. E você tem um raio desse novo cone, que é a R', e o vértice é comum para os dois cones, tá? Então você sabe que essa altura aqui, ó, que é a H', ela vai ser igual à altura do cone menos a altura do tronco do cone. Beleza? Não pode esquecer isso. Então, essa parte que vocês estão vendo aqui, que é o tronco, é essa parte aqui inferior. Esse tronco inicial. Então, você tem aqui o tronco, né, desse cone aqui. Então, você vai ter GT. O que é o GT? GT é a geratriz do tronco. HT, a altura do tronco. Aí você tem aqui, que você já conhece a seção transversal, né? E aqui você tem a área da base, que é o círculo. Então, a gente vai estudar essa coisa aqui, ó. Isso aqui que é o tronco do cone, beleza? Então, elementos do tronco do cone. Então, observe que essa parte superior aqui, ó, desse cone, eu deixei rascunhado, para dizer que não faz parte da figura, que era só o que me interessa só é o tronco. Então, você tem a geratriz do tronco, tem a base menor, tem a base maior e tem a altura do tronco. Lembrando que a geratriz do tronco, né, eu representei por GT, a altura do tronco eu representei por HT. Tá? Não esqueça isso. Então, sabendo disso, a gente pode calcular a área da superfície de um tronco de cone reto, né? Então, você tem o Gzão aqui, que é a geratriz do cone, tá? Não esqueça isso. E o GT é a geratriz do tronco. Então, como é que você calcula aqui a área lateral do tronco de um cone? Então, a área lateral é dada pela essa fórmula aqui, ó. Π vezes GT, né? Que é a geratriz do tronco, vezes o raio da base maior mais o raio da base menor. Beleza? Então, aqui é a forma de você calcular a área lateral do tronco de um cone. E a área da base menor, né, é a área do círculo. Então, seria πr ao quadrado. Beleza? Você também tem a área da base maior, que seria πr ao quadrado. Tá? Na outra figura, a gente chama aqui de R, que foi de R', a mesma coisa, só muda a nomenclatura, tá? E eu tenho a área total. Então, a área total nada mais é que a área lateral mais a área da base menor mais a área da base maior.
Então, a gente tem essa fórmula aqui, tá? Então, a área total do tronco de um cone vai ser igual a πgt vezes R mais Rzão mais R, né? Isso aqui nada mais é que a área lateral, tá? A área lateral mais πr ao quadrado, isso aqui é a área da base menor, chamada de ABzinho, e aqui a πrzão ao quadrado é a área da base maior. Então, se você calculou a área lateral desse tronco do cone, calculou a área da base menor e a área da base maior, e você somar tudão, você vai ter a área total do tronco do cone, tá? Não pode esquecer essas fórmulas. O volume de um tronco de um cone reto, né? De forma análoga aí, ó. Tem todos os elementos desse tronco. Você vai ter que o volume do tronco de um cone é dado pela fórmula πht sobre 3. Lembrando que esse HT é a altura do tronco, tá? Não pode esquecer. A altura do tronco. Vezes Rzão ao quadrado, mais Rzão vezes R, mais Rzinho ao quadrado. Lembrando que Rzão é o raio do círculo maior, Rzinho é o raio do círculo menor. Lembrando que essas fórmulas são todas deduzíveis, tá? Mas não é o caso da gente ficar deduzindo fórmula agora. É mais para quem for fazer matemática em nível superior. Mas uma vez que você deduz fórmula, você nunca mais esquece essa fórmula, tá? Então, quem tiver curiosidade de deduzir fórmula, fica à vontade. Então, outra fórmula importante aqui, ó. Volume do tronco de um cone vai ser igual a πht sobre 3, ou seja, 1/3, né? Desse πht vezes Rzão ao quadrado, mais R vezes Rzinho, mais Rzinho ao quadrado. Beleza? Então, aqui morre o assunto de cone, tá bom? Observe que eu estou sendo bastante rápido, porque o tempo é curto e eu tenho que falar de 4 assuntos. Então, já foram 3/4 da nossa aula de hoje, 75%. Agora vamos para o último quarto, né? Que vai ser pirâmide. Eu espero que vocês ainda estejam acordados. Então, vamos lá, pirâmide. Definição, né? Então, para definir pirâmide, vai considerar um plano alfa, novamente. Uma região poligonal convexa, né? Como chama de S, contida em alfa e um ponto V fora de alfa. Parecido com a definição do cone, né? Mas só que eu vou ter uma pirâmide. Então, você tem aqui o plano alfa, você tem uma região poligonal convexa, né? No caso que seria um hexágono. Peguei um ponto fora desse plano, né? Vou traçar vários segmentos. Então, a gente vai ter a definição de pirâmide. O que é pirâmide, né? É o poliedro formado por todos os segmentos de reta, cujas extremidades são ponto V, que vai ser o vértice da pirâmide, e um ponto da região poligonal. Então, você pode pegar qualquer ponto aqui, ó, na região poligonal, qualquer ponto, e você vai ligar lá com o vértice, né, que é o V, né? Então, a união desses segmentos aí vai formar a pirâmide. Beleza? Assim como um cone, a pirâmide ela tem seus elementos. Então, você tem a pirâmide, né? Então, os elementos da pirâmide, você tem a base da pirâmide. O que é a base? Vai ser a região poligonal, né? Que eu chamei de S. Então, vai ser um polígono, né? Você vai ter o vértice da pirâmide. O que é o vértice? Esse ponto fora do plano alfa. É o V, né? É o vértice da pirâmide. Você vai ter as faces laterais da pirâmide. Então, as faces laterais da pirâmide, elas vão ter superfícies triangulares. Então, nesse caso aqui, você tem as faces AVB, a face BVC e assim sucessivamente, tá? São as faces laterais. Outro elemento da pirâmide são as arestas da base. Né? As arestas da base são os segmentos aqui, ó. AB, BC, CD, DE e assim sucessivamente. E também você tem as arestas laterais, né? São os segmentos aqui, ó. VA, VB, VC, VM e assim vai embora.
E por último, aqui você tem a altura da pirâmide, né? O que é a altura da pirâmide? Vai ser a distância entre, vamos colocar aqui H, né? E o plano alfa. Beleza? H é um ponto. Vou pegar aqui um ponto aqui. Então, eu vou tentar por H, que é a altura da pirâmide, tá? Então, vai ser essa distância daqui até a base. A base não, o plano aqui, né? Pode ser até a base, porque a base ela está contida no plano. Beleza? Muito parecido com o cilindro. Cilindro não, perdão, com cone. Então, a classificação das pirâmides, né? Então, para classificar as pirâmides, tem que considerar o número de arestas da base. Então, se a base ela tem 3 arestas, eu vou dizer que essa pirâmide é uma pirâmide triangular. Então, a gente vai classificar as pirâmides de acordo com a quantidade de arestas da base. Essa base ela tem 4 arestas, então eu vou ter uma pirâmide quadrangular. Se a base tem 5 arestas, eu vou ter uma pirâmide pentagonal e assim sucessivamente. Se a base tivesse 8 arestas, eu ia ter uma pirâmide octagonal e, consequentemente, você olhou para a quantidade de arestas da base, você pode classificar essa pirâmide. Beleza? E assim por diante. Então, pirâmide regular. De forma análoga lá à definição do cone regular, né? Do cone não, do prisma regular, você tem que uma pirâmide ela vai ser regular, né? Se uma pirâmide cuja base é uma superfície poligonal regular, né? E cuja projeção ortogonal, vou chamar de P do vértice, sobre o plano da base coincide com o centro O do polígono da base, é chamado de pirâmide regular. Então, você tem aqui o vértice, beleza? Vou traçar aqui a projeção ortogonal, é o ponto P, né? E ele vai ser congruente o centro do polígono. Né? Se você traçar aqui, ó, quando você traça aqui essa projeção, e essa projeção for exatamente aqui no centro do polígono, né? Vai formar um ângulo de 90 graus, então você vai falar que essa pirâmide é uma pirâmide reta. Beleza? Então, P aqui, que é a projeção ortogonal, né, é congruente ao centro do polígono da base. Algumas observações. O centro de um polígono regular coincide com o centro da circunferência circunscrita a esse polígono. Outra observação. As faces de uma pirâmide regular são determinadas por triângulos isósceles congruentes. Né? Então, um importante exemplo aqui de uma pirâmide é o famoso tetaedro regular. Você tem aqui o tetaedro regular, onde as faces, né, são triângulos isósceles congruentes. Essa aresta é congruente a essa, que é congruente a essa. Aí aqui você forma um tetaedro regular. Elementos da pirâmide, regular no caso. Você tem aqui o G, né? Lembrando que lá no cone, o G era a geratriz do cone. Mas só que aqui na pirâmide o G não vai ser geratriz, vai ser a apótema da pirâmide. O que é o apótema? É um segmento de reta que sai do vértice da pirâmide, formando um ângulo de 90 graus com o lado oposto a ele. Então, você tem aqui esse segmento aqui, eu vou chamar de VM, né? Então, como formou um ângulo de 90 graus aqui, você vai falar que isso aqui é o apótema da pirâmide, tá? Segmento que forma um ângulo de 90 graus com o lado oposto. Esse M aqui também é apótema, mas só que vai ser o apótema da base. O apótema da base ele não vai sair do vértice, ele vai sair do centro, vamos colocar aqui do círculo inscrito à base da pirâmide, né? Então, você vai ter que a distância do centro até esse ponto vai ser a geratriz também. Mas não vai ser a geratriz, perdão, não vai ser o apótema, mas é o apótema da base. E você tem aqui que essa distância do centro, né? Até, vamos colocar aqui esses pontinhos aqui, né? Que pertence ao círculo circunscrito à pirâmide, né?
você vai ter que é o raio da base. Beleza? Então, é muito bom você lembrar o conceito de inscrição e circunscrição, que você estudava em desenho geométrico. Inscrito é dentro, circunscrito é fora. Beleza? Então, assim como o cone, as pirâmides também têm relações métricas, né? São relações métricas entre os elementos de uma pirâmide regular. Então, a primeira relação métrica é a seguinte, ó. Você vai ter que o raio ao quadrado vai ser igual ao apótema da base mais L sobre 2 ao quadrado, né? Onde esse L sobre 2 aqui é a metade dessa aresta da base aqui, beleza? Relação muito importante aqui, ó. Lembrando que M é o apótema da base, não esqueça isso. A outra relação métrica que você tem é o seguinte, ó, que você tem que A ao quadrado, né? Onde esse A aí é uma aresta, né? Vai ser igual a H ao quadrado mais R ao quadrado. De fato, né? Que você vai ter aqui, ó, você tem a aresta, uma aresta da pirâmide, você tem a altura da pirâmide, você tem um raio. Você forma aqui um triângulo retângulo, né? Então, você aplica o teorema de Pitágoras. Então, a aresta ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais raio ao quadrado. Outra relação importante também. Mais outras relações, né? Você tem que esse G não é geratriz, tá? Cuidado. Esse G é o apótema da pirâmide. Você tem que o apótema ao quadrado vai ser igual a altura ao quadrado mais o apótema da base ao quadrado. É só aplicar Pitágoras também aqui nesse triângulo retângulo. Então, outra relação métrica importante. E a última relação métrica é que você tem que A, né, ao quadrado vai ser igual ao apótema da pirâmide ao quadrado mais a metade da aresta, aqui no caso aqui do lado, né, desse polígono, que a aresta do polígono tanto faz, ao quadrado. Então, fique bem ciente nessas relações métricas que eu acabei de falar para vocês, que poderá haver algum exercício que você terá que usá-la, tá? Ó, relação entre as medidas da aresta da base e a do apótema da base de algumas pirâmides regulares. Então, você tem que a base de uma pirâmide é o triângulo equilátero, né? Então, você tem aqui a figura, você tem um triângulo inscrito ao círculo, então você vai ter que o apótema da base vai ser igual a metade do raio, beleza? Quando você tiver a base de um triângulo equilátero. Ou você pode dizer que o apótema da base vai ser L raiz de 3 sobre 6. Beleza? Aí tem que só fazer aqueles cálculos em matemática que você chega nessa fórmula aqui. Se a base for um quadrado, você tem que o apótema da base vai ser igual a R raiz de 2 sobre 2. Ou simplesmente você vai ter que o apótema vai ser a metade do lado desse quadrado aí. Tá? Essa relação, se não estou enganado, vocês viram no nono ano, tá? Essas relações. Se a base for um hexágono regular, você vai ter que o apótema da base aqui, que é o M, vai ser R raiz de 3 sobre 2. Ou o M vai ser L raiz de 3 sobre 2. Beleza? Nesse caso aqui, você vai ter que o raio, né? O raio vai ser igual ao lado desse hexágono. Por quê? Porque o único polígono regular inscrito em uma circunferência cuja o lado dele é igual ao raio, vai ser o hexágono, tá? Isso aqui você viu lá em desenho geométrico. Área da superfície de uma pirâmide, né? Então, você tem a área da base. O que seria a área da base? Vai ser a área da superfície poligonal que forma a base. Então, se a base for um triângulo, vai ser a área do triângulo. Se a base for um quadrado, vai ser a área do quadrado e assim sucessivamente. A área lateral vai ser a soma das áreas da face laterais, né? Que são as superfícies triangulares. E a área total vai ser a soma da área lateral com a área da base. Ou seja, então a área total é a área lateral mais a área da base. Lembrando que a área lateral vão ser superfícies triangulares. E a área da base
vai depender do polígono que vai formar essa base. Então, uma observação aí. Se a pirâmide for um tetraedro regular, já viu o que é um tetraedro regular? Sua área total, em função de L, né, da medida L, da aresta é dada por. Então, a área total vai ser igual a L ao quadrado, raiz de 3. Se a pirâmide for um tetraedro regular. Então, você já tem que a fórmula essa aqui. A área total vai ser igual a L ao quadrado, raiz de 3. Beleza? Lembrando que o tetraedro, a área lateral são triângulos equiláteros. Né? Por isso que você tem essa fórmula aqui. Propriedade da pirâmide. A primeira propriedade fala o seguinte, que a razão entre a área, né, vou chamar de S', que essa é de superfície, de uma seção transversal de uma pirâmide feita a uma altura H' em relação ao vértice, e a área S da base dessa pirâmide da altura H. Ou seja, é uma relação, né? Você tem que essa área aqui, ó, essa área da seção transversal está para a área da base da pirâmide, que vai ser igual à altura dessa seção transversal, que é H', sobre a altura da pirâmide elevada ao quadrado, tá? Parecidíssimo com aquela propriedade do cône. E a outra propriedade fala o seguinte, se duas pirâmides têm a mesma altura e a mesma área da base, elas vão ter o mesmo volume. Isso é fato, né? Você tem pirâmide com a mesma altura e mesma área da base, elas vão ter o mesmo volume. Por quê? Porque o volume seria a área da base vezes a altura. Beleza? Então, uma propriedade bem simples. O volume de uma pirâmide de base triangular. Então, você tem uma pirâmide de base triangular, né? Então, o volume dela vai ser dado por área da base vezes a altura dividido por 3. Outra fórmula que você tem que lembrar. O volume da pirâmide triangular é a área da base vezes a altura dividido por 3. E o volume de uma pirâmide qualquer, né, vai ser igual a 1/3 da área da base vezes a altura. Beleza? Assim como o cone, a gente também tem o tronco de uma pirâmide, né? Então, de forma análoga, você vai pegar um plano aí, fazer o corte transversal, aí você vai ter áreas transversais aqui, ó. Aí, se você tirar essa parte aqui superior da pirâmide, né, que você tem uma pirâmide menor, você vai ter um tronco da pirâmide. E aí, você tem um tronco da pirâmide. Então, a base maior vai ser a superfície poligonal, né? No caso, esse polígono aqui é um hexágono. A base maior. Você tem a base menor, vai ser esse outro polígono aqui, ó. Aqui também é um hexágono de área menor, que é esse outro aqui. Que representa por A', B', C', D', E', F'. Você tem as faces laterais. Se você observar as faces laterais do cone, né? Elas são trapezoidais. Lembrando que as faces laterais de uma pirâmide são triangulares. Porém, as faces laterais do tronco da pirâmide são trapezoidais, né? Como trapézio. Não esqueça disso. E eu tenho a altura do tronco, né? Que vai ser a distância entre as duas bases. Então, vou pegar um ponto aqui, um ponto aqui. Se eu fizer essa distância, você tem a altura do tronco. Eu represento por HT. Né? E essa altura do tronco, ela vai ser igual a Hzão, menos Hzinho, né? Aí, pessoal, quem é o Hzão? O Hzão aqui é a altura da pirâmide, né? Maior, vamos colocar assim, a altura da pirâmide maior, e o Hzinho vai ser a altura da pirâmide menor, que foi formada através dessa seção transversal. Então, se você pegar H menos Hzinho, você tem a altura do tronco da pirâmide. Beleza? Ou no tronco da pirâmide regular, a gente observa o seguinte: as bases são superfícies poligonais regulares semelhantes. Beleza? As faces laterais são superfícies trapezoidais, isósceles e congruentes. Então, isso a gente pode observar no tronco de uma pirâmide. E a altura de uma face lateral é o apótema do tronco, que eu vou chamar de P. Então, a altura, lembrando que ela forma 190 graus. Então, essa altura aqui, ó, de uma face lateral
eu represento pela letra P, é também definida como a apótema do tronco da pirâmide, tá? Então, apareceu esse Pzinho aqui, você já sabe que é o apótema do tronco. Mas tem que sempre ficar vendo a figura, porque nem sempre o exercício pode representar pela letra P. Ah, apareceu a letra P, o apótema do tronco. Tem que ter cuidado, tá? Então, a área da superfície do tronco da pirâmide. Então, você tem aqui ó, a área da base menor, né, que eu represento por AB. Então, a área da superfície que forma a base menor, né? Então, no caso, seria a área desse polígono aqui. No caso, que seria esse hexágono. A área da base maior vai ser a área da superfície poligonal que forma a base maior, né? Então, seria a área desse outro polígono aqui, ó, esse polígono maior. E a área lateral é a soma das áreas do trapézio laterais, né? Então, você tem aqui o tronco, né? Você tem, no caso aqui, você tem um hexágono, né? Então, você vai ter 6 trapézios, você vai somar tudão, vai ter a área lateral desse tronco aí. A área da superfície de um tronco, novamente. E a área total vai ser o somatório, né? A soma da área lateral com as áreas da base menor ou maior, né? E maior, na verdade. Então, você tem que a área total do tronco da pirâmide vai ser a área lateral, mais a área da base menor, mais a área da base maior. Lembrando que a área da base vai depender do polígono que vai gerar essa base aí, né? Um triângulo seria a área da base do triângulo maior, mais a área da base do triângulo menor, mais a área lateral, que seria a área total do tronco da pirâmide. O volume de um tronco da pirâmide, né, é dado por essa fórmula aqui, ó. Então, o volume do tronco, então vai ser o volume VABCDE. Cadê o VABCDE? Aqui, ó. V, né, A, B, C, D, E. Ou seja, aqui, ó, eu vou dizer o seguinte, o que é o volume do tronco aqui? Vai ser assim, a terça parte da altura do tronco, né? A terça parte da altura do tronco vezes a área da base maior, vezes a raiz quadrada da área da base maior, vezes a área da base menor, mais a área da base maior. Então, isso aqui é o volume do tronco de uma pirâmide. Eu acredito que a maioria de vocês não viram esse volume aqui, né? Beleza, pessoal? Então, eu vou voltar aqui para o Meet. Então, essa era a aula que a gente tinha para hoje, beleza? Então, na quarta-feira, o professor Clício, ele vai entrar com teoria. Teoria não, perdão, com prática. Você vai só fazer aplicação de exercício. Então, na cabeça dele, vocês vão lembrar todas essas fórmulas. Então, para quem não pegou direito a aula, que eu vi, é uma aula bastante corrida, né? Bastante assunto, 102 slides. Então, esse slide já está no AVA. Essa aula eu vou baixar agora, eu vou tentar postar no AVA, tá? As aulas anteriores que vocês não estavam conseguindo visualizar, que estavam postadas no AVA, elas estavam bloqueadas. Aí eu peguei e desbloqueei. Não tinha prestado atenção, tá bom? Então, quem não colocou o nome lá no chat, coloque agora e vocês estão liberados, tá bom? Então, na quarta-feira vai ser o Clis, novamente. E na outra sexta-feira será eu. E eu vou falar só sobre esfera. Aí morre o conteúdo para fazer a avaliação especial. Correto? Bom dia a todos e boa sexta-feira.